Vamos lá, minha parte, né? É a questão da UFSCar de São Paulo, que diz o seguinte: um goleiro vai cobrar o tiro de meta, ele dá um chutão para cima, obviamente, e a bola ela vai, num instante de tempo, atingir o solo e ela vai, né, atingir uma altura máxima, representado por essa função aqui, onde ht é a altura, t é o tempo, né, t minúsculo, representada por essa função quadrática aqui. Então, ele dá duas alternativas. O instante que a bola retorna ao solo, bem, ela vai subir e ela vai descer. Para isso, a gente vai adotar o x-vértice, tá bom? Porque está relacionado, né, com isso aqui, ó, o tempo. Então, vamos lá. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. E aqui na nossa função a gente tem 2t ao quadrado. Tá faltando c, mas isso no momento não é necessário. No momento, x-vértice vai ser menos b, cadê o b? É 8t, né? 8t menos 8 dividido por 2 vezes a. O a é menos 2. Isso aqui vai dar menos 8 dividido por menos 4, que dá 2 segundos. Só que ela subiu em 2 segundos, ela também vai descer em 2 segundos. Logo, vezes 2, que dá 4 segundos. Esse é o gabarito da letra A. E para a letra B, deixa eu botar aqui, a gente vai estar usando a altura máxima, ou seja, está relacionando a altura, é o y-vértice. Y-vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Para a gente calcular o delta, a gente tem o b ao quadrado menos 4ac. A gente não tem o c, logo isso aqui a gente já sabe que dá zero, porque o z nessa função é igual a zero. Então já podemos até apagar isso aqui, para me poupar espaço e tempo. Logo, qual o b? 8. Delta é igual a 8 ao quadrado, que é o famoso 64. Tá, 64 menos 64 dividido por 4 vezes a. 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Maravilha, né? Menos dividido por menos vai dar mais. Logo, a resposta é mais 8. Esse é o gabarito. Ou seja, o tempo foi de 4 segundos e a altura máxima foi de... Opa, esqueci de botar a unidade. 8 metros. É o gabarito da questão. VUNESP. O gráfico da função quadrática definida por y igual a x ao quadrado menos mx mais m menos 1, em que m pertence aos reais, tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas. Determine y associado ao valor de x igual a 2. Ok. Um ponto em comum significa dizer uma única raiz. Então, a delta vai ser igual a zero. E com delta igual a b ao quadrado menos 4ac, vai ficar zero igual menos m ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes m menos 1. Aqui vai ficar m ao quadrado menos 4m mais 4 igual a 0. M igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. M igual a menos 4 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. M igual a 4 sobre 2. Vai ficar m igual a 2. Agora vamos substituir m por 2 no intuito de obter a lei da função. Vai ficar
y igual a x ao quadrado menos 2x mais 2 menos 1. Vai ficar y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Agora, substituindo o x por 2 para determinarmos o valor de y. Y igual a 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1. Vai ficar y igual a 4 menos 4 mais 1. Logo percebemos que y é igual a 1. A lei de formação é y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. E quando x igual a 2, o valor de y se torna 1. Oi, professor, hoje eu vim resolver esta equação aqui, mas vou dar em forma de função para você conseguir entender, compreender. Você já entendeu, mas vai fazer o trabalho que o senhor pediu para a gente realizar. Então, eu vou fazer aqui um gráfico meramente ilustrativo. Como eu não tenho mesa digitalizadora, eu vou fazer mais no improviso, tá, professor? Então, deixa eu fazer aqui. Lembrei agora que eu já resolvi essa, isso aqui previamente. Então eu já vou ajeitar o gráfico de uma forma que fique mais fácil para eu resolver. Não deixa assim mesmo o eixo. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Isso aqui é o eixo X. Vou mudar aqui o pincel para ficar mais. Esse aqui tá ruim. Esse aqui tá bom. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aliás, a gente estava falando errado o tempo todo, aqui é o eixo X. Então, ok. Para a gente resolver, a gente vai primeiro precisar isolar o A, o B e o C. Então, meio ruinzinho esse pincel hoje, não tá querendo funcionar. Vamos lá. O A é tudo, o A é o B e o C são os números que acompanham os algoritmos, e no caso do C é um número. O A aqui, no caso, é 1, o B é -6 e o C é 5. É importante sempre separar, porque a gente vai precisar desses números separados para algumas coisas. Por exemplo, a gente descobre que a concavidade é veda para cima. Ah, mas como assim a gente descobre isso de ontem? Então, a gente vê o número que está acompanhando o x, que no caso é 1, se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, vai ficar um sorrisinho. Se for negativo, ele vai ficar uma carinha triste. Depois que a gente já viu, né, como é que a gente, no caso, a concavidade e as letras, a gente faz uma coisa que a gente se chama, a gente acha as raízes. E essas raízes é assim que a gente acha as raízes. A gente primeiro precisa saber o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. No caso, essa aqui seria, o delta seria menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Vamos lá. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Aqui vai dar 20 negativo, é importante ressaltar, 20 negativo. E aqui nesse, nesse probleminha, 6 vezes 6 é 36, menos com menos dá mais, então vai ficar 36 menos 20. Aqui a gente já pode olhar em que o resultado vai ser obviamente 16. Então, a gente vai, para resolver, a gente vai fazer o seguinte, é menos b, e o b é 6, então vai ficar mais 6.
mais ou menos, sim, muito importante desse detalhe do mais ou menos, não pode esquecer, dividido por 2 vezes A. 2 é o 2, não tem o que fazer. O A é 1, então vai ficar 2, dividido por 2. Isso aqui pode dar dois resultados diferentes. Um deles é 5, porque, ó, a gente considerar, por exemplo, que esse aqui a raiz é positiva. A raiz de 16 é mais 4. Então, mais 4 com mais 6 dá mais 10 dividido por 2 mais 5. Se a gente considerar negativa, seria menos 6 menos 4, que dá 2. Dividido por 2 daria 1. Então, os resultados da, qual é o nome? Das raízes é 1 e 5. Aí a gente supor que 1 está aqui. Então, vamos supor, vamos fazer um pontinho aqui do 1 e vamos fazer o 5 mais ou menos aqui. Ficar bonitinho, ficar maiorzinho, para você conseguir chegar direito. Aí a gente já marcou. Aí a gente vai fazer o famoso X e Y vértices, que são essenciais para a gente descobrir como vai ficar o nosso gráfico. O X vértice, ele é especialmente mais fácil de calcular, na minha opinião, que o Y vértice. O, o X vértice é menos B, 2 vezes A. Menos B, que aqui no caso seria menos B aqui no caso, seria 6. Então, a gente seria 6 vezes 2 vezes A. O A é 1. Então, não precisa de muita coisa para saber que 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 aqui, vou deixar assim. E a gente sabe que no resultado final vai dar 3. Porque 3 vezes 2 é 6. E o Y vértice é menos delta 4 dividido por... Menos delta dividido por 4 vezes A. O A é 1, então é dividido por 4. Menos delta. O delta, como a gente já tinha visto antes, é 16. Como seria menos delta, então seria menos 16. Menos 16 dividido por 4. Esse número aqui vai dar menos 4. E aí, a gente vai pegar. E considerando que 1 é 3, aqui é 1. O cinco tá. Vamos lá, 1, 2. Vamos considerar que o 3 é aqui. O menos 4 está aqui. Esse aqui seria o ponto 3, menos 4. Em potencial tá assim, menos 4. E aqui a gente já tem como esboçar o nosso gráfico, que seria assim, ó. Não vai ficar perfeito que eu estou fazendo no computador com mouse, eu não tenho mesa digitalizadora, infelizmente. Mas ficaria mais ou menos assim, com cavidade virada para cima, e ficaria mais ou menos assim. Uma coisa muito importante que eu quase esqueci, que a parábola, ela sempre vai cortar no termo independente, que no caso é o termo C, que aqui no caso seria o 5. Então, a parábola não ficaria exatamente do jeito que eu desenhei, até porque eu sou, vamos dizer, um amador aí, porque eu sou horrível em ficar desenhando isso. Ela seria mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem uma ferramenta boa para isso. Ah, tem, que maravilha. Vamos lá. Tá, vou começar aqui. Não, peraí. Tô aprendendo a mexer com Word agora, então essa é mais tenso para mim. Seria. Vamos fazer assim, telinha nova aqui. E a curva seria assim. Ah, aprendi a mexer. Vamos deixar assim, mais ou menos aqui. E puxar a curva para baixo, fazendo a parábola que eu estava tentando fazer. Então, a parábola, vou passar uma borracha aqui para ficar mais lisinho para você conseguir ver, professor. Então, a parábola ficaria mais ou menos assim. Essa aqui seria a nossa parábola, que cortaria esses eixos que eu tentei mostrar.
E assim ficaria a nossa parábola, professor.